Assim como o nazismo é um movimento fascista que derivou através do líder Adolf Hitler, e o fascismo derivou-se ali do movimento criado pelo Benito Mussolini, o bolsonarismo é um movimento que derivou do que o Bolsonaro sempre pregou. Então, quando o ministro Luiz Roberto Barroso abre a boca e fala: derrotamos a ditadura, derrotamos a perseguição, a opressão e derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a isso aí, a uma vertente política que é contra o Estado Democrático de Direito, que é contra a democracia, que é contra a divergência de ideias, e eles estão ficando desesperados, Ivan, porque aquele pânico moral que foi pregado ali pelo Paulo Guedes, que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano e meio, tá caindo por terra. A gente está vendo, inclusive, aí até apoiador do Bolsonaro dizendo aí que o Paulo Guedes deveria ser preso, né, por causa desse pânico moral. E é bom que a gente tenha as autoridades atentas aí a essa situação, porque muitos neonazistas se infiltraram dentro de movimentos de extrema-direita ligados ao bolsonarismo aqui no Brasil, por se identificarem, com o extremismo que esta vertente neofascista propaga. Vamos lá, Miguel, começar trazendo algumas atualizações sobre o caso daquelas pessoas que promoveram o suposto ataque ao Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Né? Ontem, conforme a gente já havia comentado aqui no jornal, a Polícia Federal havia deflagrado uma operação de busca e apreensão em uma residência do casal Roberto e Andréa Mantovani, né? 2 dos 3 que teriam atacado o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. E ontem à noite, depois do nosso jornal aqui, veio a informação de que o adido da Polícia Federal na Itália, o adido da Polícia Federal brasileira na Itália, já está em contato com as imagens do aeroporto que foram preservadas após solicitação da Polícia Federal brasileira, né? E, segundo relatos deste agente da Polícia Federal que já teve acesso às imagens, elas comprovam que, de fato, o Roberto Mantovani desferiu um tapa no rosto do filho do ministro Alexandre de Moraes, corroborando com a versão do ministro, né? Porque depois que veio à tona este caso, como não tinha ainda vídeo do ocorrido, muitos começaram a questionar a própria versão do ministro, o que causa estranheza, né? Porque seria se espantasse um ministro do Supremo Tribunal Federal fizesse um relato mentiroso de algo ocorrido dentro de um aeroporto, que é todo monitorado, né? Então, qualquer mentira que ele contasse poderia ser facilmente desmascarada, né? Pois bem, essas imagens já estão em posse da Polícia Federal e os relatos são de que elas comprovam, de fato, de que houve agressão, que o Roberto Mantovani desferiu um tapa contra o rosto do filho do Alexandre de Moraes, que a confusão teria começado com a esposa do Roberto Mantovani, a Andréa, provocando o ministro Alexandre de Moraes, né? E agora essas imagens estariam corroborando com a versão dele. A defesa do Roberto Mantovani agora já não nega mais o tapa, depois que veio esta informação, né? Até então eles estavam falando que o Roberto Mantovani só afastou o filho do Moraes com o braço, supostamente para conter o filho do Moraes. Mas agora que essa informação veio à tona de que a imagem comprova o tapa, a defesa alegou que tapa ou empurrão foi um gesto de defesa. Essas são as palavras agora da defesa do Mantovani, tapa ou empurrão. Antes era só empurrão. Né? Agora a gente fica aí no aguardo dessas imagens serem divulgadas de fato, mas as informações são que de fato está comprovada a agressão. Miguel e Carlito. Muito bem. Carlito, seu comentário, por favor. Para mim, eles têm agora aí 2 problemas claros. Né? O primeiro, que é o Código Penal Brasileiro, no artigo 7º, fala sobre a aplicação da lei penal brasileira para crimes cometidos em outros países, em outros estados nacionais. E a gente sabe que, apesar de o crime ter sido cometido em Roma, como foi contra a autoridade brasileira, a pessoa pode receber a punibilidade, né, a aplicação do que diz a lei aqui no Brasil. Além desse problema, o segundo problema seria o quê? O falso testemunho, que eles disseram que não agrediram o ministro e nem o filho, né, que só empurraram. Em outros momentos eles disseram que, na verdade, eles foram tentar acalmar um problema que teria surgido ali contra a vontade deles. E é interessante quando a gente vê esses bolsonaristas aí, Ivan e Miguel, porque uma premissa que existe dentro da Constituição e do próprio ordenamento jurídico brasileiro é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si.
eles poderiam não falar, ficar calado, responder as questões de outras maneiras, já que se sabe, é meio óbvio, né? Se você está em um aeroporto, é meio óbvio que vai ter imagem dos supostos crimes que você teria cometido ali. E eles disseram que não aconteceu isso, e agora muda a versão após a polícia descobrir o que aconteceu, né, de verdade. Inclusive, teve apreensão dos celulares e teve também um procedimento de busca e apreensão na residência desse senhor e dessa senhora e do outro rapaz, né, o genro lá, se não me falha a memória, o Alex Zanata, não lembro se ele estava no mandado de busca e apreensão também, mas aconteceu esse procedimento justamente porque a polícia temia que eles pudessem destruir provas. E eu acho que a situação vai se agravar um pouco mais, viu? Porque, pelo que eu acompanhei, inclusive, aí nos bastidores de alguns grupos de operadores do direito que eu faço parte, provavelmente vai se aplicar ali o que estabelece o artigo 359L do Código Penal, que fala sobre tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, né, atrapalhar a função de um dos poderes ali, ou de um dos representantes dos poderes, que no caso o ministro Alexandre de Moraes representa o Poder Judiciário, inclusive é presidente de um dos órgãos ligados ali ao Poder Judiciário, que é o TSE. Eu acho que eles vão pegar uma caninha aí, viu Miguel e Ivan? Talvez não fiquem presos, porque a penalidade, a punibilidade é baixa, a pena dá de 4 a 8 anos, tem que saber o histórico deles ali, mas é bom que eles ficam pelo menos espertos agora, para que entendam que não é só sair gritando e batendo em autoridades brasileiras e outros lugares, que vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Pois é, e para além disso que o Carlito citou agora, né, que essa busca e apreensão ocorreu, né, para evitar até que eles destruíssem provas, né, e tudo mais, isso tem a ver com uma desconfiança da Polícia Federal de que eles pudessem estar envolvidos com a trama golpista do 8 de janeiro, né, e outros atos golpistas, porque se desconfia que esses ataques a ministros do STF sejam até mesmo orquestrados, né, que bolsonaristas estejam monitorando viagens de autoridades para promover esse tipo de ataque. Né? E até aproveitando o gancho, eu já vou passar para a próxima notícia aqui, que também é mais um exemplo de como o pensamento golpista do 8 de janeiro não acabou. Né? A gente teve os atos do 8 de janeiro, mas todo esse pensamento golpista de violência, de atacar autoridades, de atacar opositores, ele perdura. Né? E o que aconteceu? A gente noticiou na Fórum ontem à noite uma matéria que só havia saído até então em veículos locais aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, que é o seguinte: bolsonaristas da cidade de São José dos Campos, no último dia 9 de julho, atacaram uma equipe de imprensa do jornal O Vale durante uma manifestação bolsonarista que aconteceu naquele domingo de 9 de julho, né? Era uma manifestação, segundo eles, para combater a ditadura e o comunismo do governo do PT, enfim, aquela pauta, aquela bandeira absurda bolsonarista. A equipe do jornal O Vale foi cobrir esta manifestação e foi perseguida, atacada, ameaçada dentro de um parque público, inclusive ao longo dessa manifestação. Então, aconteceu uma semana depois, ou seja, no domingo agora, no último domingo, o mesmo jornal O Vale obteve áudios que são gravações de diálogos entre os bolsonaristas dentro dessa manifestação. E nesse diálogo, eles falam sobre dar tiro em esquerdistas, né? Eles inclusive perguntam quem topa, quem não topa. Eles falam que, inclusive nesse diálogo, dá para ouvir uma mulher que passa ali no meio da manifestação com um abaixo-assinado pedindo assinaturas para enviar uma proposta de voto impresso para o Congresso Nacional. E aí um deles diz que fala que isso não adianta mais, que não adianta mais qualquer medida pacífica, que eles têm que dar tiro, né? E aí o outro fala, tô junto, eu topo também, o outro pergunta quem vai aderir. Enfim, é um diálogo bizarro, em que sinalizam ser pessoas que possuem armas, né, e falam em atacar pessoas de esquerda. Né? Eles falam que o modo pacífico não adianta mais. A gente entrou em contato com essa pauta porque até então só tinha repercutido no Vale do Paraíba, mas o deputado estadual Emílio de Souza entrou em contato com essa notícia e ele acionou o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo, solicitando investigação não só contra os bolsonaristas que agrediram a equipe de imprensa do jornal O Vale, como também os autores aí desse diálogo, pregando o assassinato de pessoas de esquerda. Tem um ponto que chama atenção nessa representação protocolada pelo Emílio de Souza no Ministério Público, que é o seguinte:
Ele relembra que em outubro do ano passado, no dia de Nossa Senhora Aparecida, também no Vale do Paraíba, os bolsonaristas atacaram uma equipe da emissora da TV Aparecida, né, da TV Católica, inclusive que estava lá cobrindo um ato paralelo do Bolsonaro ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Era um ato dele não oficial, não fazia parte do calendário de Nossa Senhora Aparecida, e os bolsonaristas, tinha bolsonarista bebendo cerveja no meio do ato, né, e aí arrumaram briga, agrediram a equipe de imprensa, todo mundo deve lembrar disso. Então o Emídio relembra que há esse histórico de ataques à imprensa na região, feito por bolsonaristas, e relembra também uma pesquisa da antropóloga Adriana Dias, que faleceu em janeiro deste ano, que era uma das maiores pesquisadoras sobre o neonazismo no Brasil, que ela fala que o Vale do Paraíba é onde mais cresceu a concentração de células neonazistas nos últimos anos, né? Então o Emídio, além de pedir investigação desses bolsonaristas em específico, ele intercala com o fato de que há uma alta concentração de células nazistas na região e pede investigação com relação a isso, porque não adianta só você investigar um grupo, sendo que isso pode ser algo sistemático em toda uma região, né? Envolver, e para além do bolsonarismo, né? Envolver também esses grupos mais radicais que se identificam como neonazistas. Notícia é essa, Carlito. Eu queria saber desses bolsonaristas aí, do próprio Bolsonaro, vocês vão querer também o Pix impresso, né? Porque ele vê o valor lá do Pix, assim como quando a gente vai votar na urna lá, você vê o candidato que aparece, mas não sai ali impresso o comprovante. Ah, mas ele pode compartilhar o comprovante, mas é digital, não é em papel, né? Então, eu quero saber se eles vão querer também muito em breve aí o Pix impresso, né? Para ele poder imprimir, se não sair o comprovante impresso e não a cópia digital em PDF, que eles acabem não aceitando o Pix. Sobre a questão da punibilidade, a gente precisa lembrar o seguinte também para essas figuras aí, Ivan, que em específico que continua apoiando o Bolsonaro, fazendo aqui uma conexão com a fala da semana passada do ministro Luiz Roberto Barroso, que gerou polêmica. Quando ele falou que derrotamos o bolsonarismo, é essa vertente do neofascismo que ele está se referindo. O movimento bolsonarista, a professora Adriana Dias, que eu tive o prazer de participar de lives com ela, inclusive aqui na própria revista Fórum, ela está presente em um dos meus livros, inclusive com um artigo conectando o Bolsonaro às células neonazistas, inclusive. Ela é citada no meu livro, eu tenho o prazer de ter a professora Adriana Dias lá. E aí a gente precisa entender o que é que o ministro falou. Tentaram, inclusive, criar uma confusão, dizendo que ele manifestou-se em relação ao Bolsonaro, e não. Assim como o nazismo é um movimento fascista que derivou através do líder Adolf Hitler, e o fascismo derivou-se ali do movimento criado pelo Benito Mussolini, o bolsonarismo é um movimento que derivou do que o Bolsonaro sempre pregou. Então, quando o ministro Luiz Roberto Barroso abre a boca e fala: derrotamos a ditadura, derrotamos a perseguição, a opressão e derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a isso aí, a uma vertente política que é contra o Estado Democrático de Direito, que é contra a democracia, que é contra a divergência de ideias, e eles estão ficando desesperados, Ivan, porque aquele pânico moral que foi pregado ali pelo Paulo Guedes, que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano e meio, tá caindo por terra. A gente está vendo, inclusive, aí até apoiador do Bolsonaro dizendo aí que o Paulo Guedes deveria ser preso, né, por causa desse pânico moral. E é bom que a gente tenha as autoridades atentas aí a essa situação, porque muitos neonazistas se infiltraram dentro de movimentos de extrema-direita ligados ao bolsonarismo aqui no Brasil, por se identificarem, com o extremismo que esta vertente neofascista propaga. Lembrem vocês, o bolsonarismo ele sobreviverá ao Bolsonaro. Bolsonaro não tem possibilidade de ser candidato por 8 anos, apesar de ainda ter direitos políticos ali, que é uma contradição, talvez um dia a gente fale isso aqui em outra participação minha aqui em lives também, mas isso mostra que o que o Bolsonaro plantou em semente, semeou, agora está sendo disseminado ali e se ramificando para outras regiões do Brasil. Pois é, verdade. Só aproveitar rapidinho, Miguel, que eu vi aqui um comentário, Free Spirit comentou, Adriana Dias presente, e o Carlito Neto falou aí sobre a pesquisa da Adriana Dias. De fato, a Adriana Dias, ela mapeou esses grupos neonazistas no Brasil e já há uns bons anos ela vem falando sobre a intensa relação entre o bolsonarismo
e esses grupos neonazistas, né? Vale lembrar que a Adriana Dias foi quem descobriu que o movimento neonazista de São Paulo enviou cartas para o Bolsonaro, né? Todo mundo deve ter visto essa notícia. E tinha publicidades também, né, do Bolsonaro em sites neonazistas. Exatamente. Ele era tido como uma figura de prestígio no movimento neonazista, digamos assim. Né? Tem tudo a ver, né? O movimento fascista como um todo, Ivan, desculpa interromper você, mas como historiador preciso fazer esse adendo aqui, por quê? O nazismo, ele deriva ali do fascismo, né? A gente sabe que Hitler ele era fã de Mussolini, inclusive ele relata isso em algumas oportunidades historicamente falando. Então você tem ali o nazismo derivando do fascismo, e você tem no Brasil o Bolsonaro adotando lemas tanto do movimento fascista da Itália, né, o fascismo de Mussolini, quanto o movimento fascista alemão, que seria em tese o nazismo. Ele usou em 2018, no pleito de 2018, um dos lemas adotados pela Alemanha nazista, que eles inclusive diziam que era um trecho que eles tinham tirado do hino da Alemanha para usar como propaganda do neonazismo, que era o Deutschland über alles, né? Desculpa a pronúncia aí, eu não sou alemão, mas era Alemanha acima de tudo. E aqui no Brasil, como a gente tem a cristandade muito grande, o Brasil, não sei se ainda ocupa esse posto, que eu não tenho feito mais essa pesquisa, mas era a maior nação católica do mundo, então o Bolsonaro basicamente juntou o apito de cachorro do nazismo, o Brasil acima de tudo, né, uma alusão ao Deutschland über alles, com a conexão com a religiosidade, que também é interessante quando se fala de nazismo, porque o nazismo ele utilizava coisas relacionadas ao misticismo, à religiosidade, algumas teorias de conspiração também. E aí você tem no Brasil o Brasil acima de tudo, o lema copiado da Alemanha nazista, e Deus acima de todos, porque o Brasil é uma nação de maioria cristã, católica, tá? Tanto que é a maior nação católica do mundo. E agora, em 2022, ele adotou o mesmo lema do fascismo de Mussolini: Deus, pátria e família. Então ele não faz questão de esconder essa conexão com o nazismo e com o fascismo. Por isso que, para mim, a fala do ministro Barroso, como historiador, eu estou falando isso aqui agora não como cientista político, para mim tem todo um conceito teórico muito fácil de sustentar. Ele não está se referindo ao candidato Jair Bolsonaro, ele está se referindo ao movimento derivado dentro da extrema-direita, que seria um braço do neofascismo contemporâneo.